Olá, aluno! Vamos dar início então à nossa aula de número 6 e hoje vamos falar a respeito das preposições. Muito bem, uma preposição é uma palavra que liga substantivos, adjetivos e verbos a outras palavras na frase. Por exemplo, I'm good at maths. Eu sou boa em matemática. Good é um adjetivo e maths é um substantivo ligado aí então pela preposição at. Algumas vezes, o segredo para usar a preposição corretamente é a palavra que vem depois dela, o que chamamos de objeto da preposição, ou entender o contexto da oração. Por isso, eu sempre falo para os meus alunos que é melhor memorizar os pares, substantivo mais preposição, adjetivo mais preposição e verbo mais preposição. No primeiro caso aí, I have an appointment with the doctor. A gente sabe que o substantivo appointment vem sempre seguido da preposição with. Então fica muito mais fácil a gente memorizar assim do que apenas pelo sentido que a preposição tem. Adjetivo mais preposição. I'm afraid of dogs. Tenho medo de cachorros. E o verbo mais a preposição, que é o que nós chamamos de phrasal verbs. E o exemplo vai aí. We are talking about prepositions. As preposições em inglês podem ser classificadas em preposições de lugar, preposições de tempo e preposições de direção. Existem várias preposições em inglês, mas nessa aula nós vamos trabalhar apenas com as preposições que são mais cobradas no exame do TOEIC. Vamos começar então falando do uso da preposição in. Normalmente, os alunos têm muita dúvida quando usar o in e o at. O que eu digo para os meus alunos é que eles precisam visualizar que o in dá uma ideia de limite. Limite de espaço físico e limite de espaço de tempo. Então, nós vamos usar o in sempre antes de séculos, por exemplo, in the 21st century, no século 21, de décadas, in the 40s, in the 90s, nos anos 90, nos anos 40. Antes do ano, in 1987. Por quê? Porque 1987 começou no dia 1º de janeiro de 1987 e terminou no dia 31 de dezembro de 1987. A mesma coisa com as estações do ano, que tem data para começar e terminar. In the spring, na primavera. Os meses, in October. As partes do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening. Nós também podemos usar in or within com quantidade de tempo. Por exemplo, I'll be home in an hour, or I'll be home within an hour. Eu estarei em casa dentro de uma hora, dentro de um espaço delimitado de 60 minutos, que eu chamo de uma hora. Quando falamos de lugares, eu vou usar a preposição in antes do word, in the word, principalmente quando eu uso superlativos, né? Então eu digo assim, Pelé is considered the best player in the world. Ele é considerado o melhor jogador no mundo, não of the world, porque o Pelé não pertence ao mundo, ele está no mundo. Da mesma forma, quando eu falo de continentes, em África, de partes em água, in the Caribbean, países, em Thailand, em estados, províncias, cidades, em Massachusetts, em Munich, em prédios, in the Empire State Building, e nos cômodos da casa, in the kitchen, in the bathroom, in the living room, por aí vai. Então perceba, por exemplo, que quando eu digo I live in Brazil, eu estou dizendo que eu moro dentro de um espaço de terra delimitado por uma fronteira que se chama Brasil. Mesmo que eu não veja essa fronteira, ela existe, né? Então, se você vai no mapa, você consegue enxergar aí os limites territoriais do país. Eu também vou usar o in com mais um montão de expressões aí. E nesse caso, né, nós precisamos estar acostumados a usar o in junto dessas palavrinhas. Então, quando eu me refiro a uma vestimenta, he is in a gray suit, ele está, né, num terno cinza.
They spoke in Japanese. Eles falaram em japonês. E aí vai, né? In the Complete Guide to the TOEIC Test, in the International Herald Tribune, in Asia Week, in the Legal Department, in Computer Science, in Architecture, in my opinion. Também uso nas expressões in the past, no passado, in the future, in a car, no carro, in a taxi, in trouble, né? Em problema, com problemas. He's in trouble, ele está com problemas. In danger of, in part, in front of, in the middle of, in back of, in the rear, in the market, in line, in the process of. Vamos lá então. O on. Quando usamos on? O on nós vamos usar quando eu tenho aí o mês mais o dia. Então lembre-se, se eu tenho só o mês, in. Se eu tenho o mês mais o dia, eu vou usar on. On May 23rd. A mesma forma, se eu tiver o dia da semana, on Friday. Também usamos o on mais o dia mais o período do dia, on Saturday morning. Então eu digo in the morning, mas on Saturday morning. Também vou usar para lugares, né? Por exemplo, na Terra, on the earth, no planeta, on the planet, no globo, on the globe. Quando eu tiver o nome de rua, on Wall Street, on the East Coast, na costa leste, ou no andar, on the 42nd floor. Por quê? Porque o on, ele dá essa ideia de superfície. Então, se eu tenho um prédio com 50 andares, o meu escritório fica no andar 42, um andar está em cima do outro, então eu digo on the 42nd floor. Outras expressões, on a vehicle, principalmente quando eu falo de transporte público, então eu digo in a car, in a taxi, mas eu digo on a bus, on a train, on a plane. On foot, que é a expressão a pé. On the cover of, na capa, né, de uma magazine, on the cover of Veja Magazine. On a trip, numa viagem. On sale, on the market, on schedule, on, mais o musical instrument, on the guitar. On time for, a tempo para, né? On television, na TV. On radio, on the phone, on the farm, on a map. On the other hand, que significa por outro lado, e on purpose, intentionally. Quando usamos at? O at nós vamos usar sempre que eu tiver as horas, né? At 9:20, at midnight. Ou então simplesmente para dizer à noite, at night. Quando eu falo de endereços, se eu tenho só o nome da rua, nós já vimos que usamos o on. Mas se eu tenho o nome da rua e o local específico, ou seja, a numeração, eu vou usar at. At 634 Sutter Street. Ou então, quando eu me refiro a um prédio, at the Prado Museum. Ou a expressão em casa, at home. Outras expressões com at. At present, no momento, at the moment. At first, a princípio, at last, finalmente. At most, at least. At times, at once. At a high or at a low price. E not at all. Atenção! Tanto in quanto at pode ser usados com prédios. Então, eu posso falar in the Prado Museum? Posso sim. Só que o in enfatiza que alguém ou algo está dentro desse prédio. Agora vamos às outras preposições. Usando, using by, usando by. O by é usado antes de um ponto no tempo para indicar o limite máximo possível. I'll be at home by noon. Estarei em casa até meio-dia, no máximo. O by também pode significar ao lado de. She's sitting by her friend. Ela está sentada ao lado de seu amigo. O by também é usado depois do verbo na voz passiva para indicar o agente da passiva. This report was written by Paul. Este relatório foi escrito pelo Paul. O by é usado com os meios de transporte e comunicação. By car, by plane, by email.
Atenção, tanto by quanto in e on são usados antes nos meios de transporte e comunicação. Porém, o by é usado apenas antes de substantivos no singular, sem artigos ou outros determinantes. Se o substantivo estiver no plural ou se for precedido por um determinante, o in ou o on é usado. Então eu digo I go to work by car, mas eu digo in my car. I travel by plane. I saw her on the plane. Então eu viajei de avião, eu a vi no avião. In Texas. Outras expressões onde o by é usado: by chance, por acaso, by check, né, com cheque, by credit card, com cartão de crédito, by hand, feito à mão, by means of, por meio de, e by far, de longe. We met by chance the other day. Nos encontramos por acaso outro dia. You can pay by cash. Você pode pagar em dinheiro. O for. O for é usado com um período de tempo para mostrar a duração de uma ação. Então eu digo, Tom has been living abroad for 6 months. O Tom está morando fora há 6 meses. Então essa ação dele de morar fora já dura 6 meses. Perceba que o since é usado com pontos do tempo para mostrar uma relação similar. Então eu digo assim, Tom has been living abroad since January. O Tom está morando fora desde janeiro. O for é usado para expressar um propósito. He went to the bakery for milk and bread. Então ele foi à padaria para comprar está implícito aí, leite e pão. Se eu fosse usar o verbo buy, eu trocaria o for pelo to. Então ficaria he went to the bakery to buy milk and bread. O for também pode significar no lugar de. Então I asked Sally to work for me on Saturday. Eu pedi para a Sally trabalhar no meu lugar no sábado. E aí eu tenho algumas outras expressões com o for. For free, de graça. For rent, para alugar. For the sake of, pelo amor de, pelo amor de Deus. For sale, a venda. E for good, permanentemente. O during vai ser usado com períodos de tempo. Então eu digo, it snows a lot in Montreal during the winter. Então neva muito em Montreal durante o inverno. His company grew rapidly during the 80s. Sua empresa cresceu rapidamente durante os anos 80. O during não é usado com datas ou dias da semana. Muito bem. O if. Ele é usado para expressar a ideia de acompanhamento ou posse. I went to the restaurant with Andrea. Quer dizer, acompanhado dela, com ela. The man with the briefcase is the vice president. O homem com a pasta é o vice-presidente, ou seja, de posse da pasta. With também é usado para indicar a ferramenta ou instrumento usado para realizar uma tarefa. Então, he opened the door with his key. He paid for the bill with a credit card. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com if, que às vezes em português eu digo assim, eu sonhei com você. Esse com, no caso, não vai ser o if em inglês. Porque se eu digo que eu sonhei with you, nós dois sonhamos juntos o mesmo sonho, um na companhia do outro. Mas não foi assim, eu sonhei sobre você, a seu respeito. Então aí no caso eu uso of. O until. O until é usado para indicar que uma ação continua até um determinado ponto de tempo. Então, Ellen practiced the piano until noon. Ela praticou o piano até meio-dia. They won't arrive until tomorrow. Eles não chegarão até amanhã. E o from, to e between and são usados para indicar começo e fim de uma ação. From 1990 to 1993, Mr. Nolan was in charge of the marketing division. Então, de 1990 a 1993, Sr. Nolan foi responsável pelo departamento de propaganda. Between 1990 and 1993, Mr. Nolan was in charge of the marketing division.
Entre 1990 e 1993, o Sr. Nolan foi responsável pelo departamento de propaganda. Muito bem, espero que você tenha entendido um pouquinho aí o uso das preposições. E agora, nos exercícios offline, você vai ter uma lista de substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Faça o download da lista e dos exercícios para praticar. Faça também os exercícios da videoaula. Obrigada e até a próxima aula.